Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pro horário que você estiver vendo essa gravação. Tudo bem? Eu espero que estejam todos bem aí, que você que está do outro lado da telinha esteja maravilhosamente bem. Eu sou a Ana Caroline, técnica em Petroquímica e licencianda em Química pelo IFCE Campus Aracati. E a nossa temática de hoje será soluções químicas. Será a solução para a nossa vida? Toca a vinheta que vamos já descobrir. Iremos abordar alguns tópicos fundamentais para identificar e entender o que é essas soluções químicas, que tá todo mundo atrás de soluções, né não? Então, na nossa aula de hoje, iremos abordar sobre o conceito de solução, a diferença de mistura e solução, solvente e soluto, classificações das soluções e vamos aplicar uma questão para que colabore para o nosso entendimento e fixação do conteúdo visto aqui. Vamos falar agora sobre soluções. Você sabe o que é uma solução? Não tem problema, vamos aprender agora o que é uma solução. Soluções, elas são, soluções químicas, são misturas homogêneas formadas por duas ou mais substâncias. Os componentes de uma solução, eles são denominados de soluto e solvente. Então, o que compõe uma solução é o soluto e o solvente, né? As soluções, elas ainda podem ser caracterizadas por formar um sistema homogêneo, por ser impossível separar o disperso do dispersante por processos físicos, tá? As soluções, elas são compostas por moléculas ou íons comuns. Podemos observar aqui na imagem ao lado, do recipiente com um líquido laranja, a representação de uma solução contendo componentes solutos e solventes. Temos aqui uma solução, que é uma mistura homogênea contendo soluto e solvente. Beleza? Vamos agora ver algo de nosso cotidiano, dia a dia, que estamos visualizando e utilizando todos os dias aqui e relacionar com soluções químicas. Os produtos de limpeza. O que é que os produtos de limpeza têm a ver com soluções químicas? Mas primeiro, vocês vão ver o conceito de produto de limpeza para entender melhor essa relação. O que são produtos químicos de limpeza? Os produtos químicos de limpeza são soluções formadas por diversos compostos químicos que reagem com as sujeiras a serem removidas para proporcionar ações com diferentes finalidades, como, por exemplo, remover sujeiras, desinfectar, desengordurar o fogão, a pia, entre outras funções. A remoção de sujeiras, é a limpeza de sujeira, gorduras e até de micro-organismos presentes em diferentes tipos de superfície e ambientes, que sempre requerem o uso de produtos químicos de limpeza, de acessórios, para que assim os processos de higiene e desinfecção se tornem mais efetivos. Vamos simplificar, Então, as soluções de limpeza necessitam de 3 grupos distintos, diferentes, de substâncias, a quais chamamos de veículo, ingredientes ativos e aditivos. O veículo é uma substância responsável por transportar a sujeira,
né? Sendo assim que ela deve ser a substância que contém a maior quantidade dentro de uma solução. Muitas vezes esse componente é adicionado na diluição pelo usuário. Veremos nas próximas aulas sobre diluição. E normalmente a água é um veículo mais encontrado nas substâncias, tá? Os ingredientes ativos, né, são componentes que vão dispersar ou solubilizar a sujeira, né, as sujeiras do veículo. Os aditivos consistem em um grupo de composto pelos componentes que não possuem, né, poder de limpeza, mas podem apresentar características que são desejáveis aos produtos finais, né, como estabilizadores de espuma ou espumantes. Então, no nosso dia a dia já tem soluções químicas, que são os produtos de limpeza. Para começar a aprender agora sobre a diferença de mistura e solução, porque a gente acabou de ver o conceito de solução e um exemplo do nosso cotidiano dessa solução química, não é mesmo? Primeiro de tudo, e bom a gente entender o que são substâncias, tá? Falar em substância é o mesmo que falar em matéria, né? Ou seja, são átomos e íons organizados de diferentes formas e interagindo de diferentes maneiras. Podemos separar as substâncias em substâncias simples e em substâncias compostas, né? Por exemplo, H2, 2-hidrogênio é uma substância simples. Agora a água, H2O, é uma substância composta, pois ela possui dois compostos, né? Dois elementos, a água e o oxigênio, e a simples só possui o hidrogênio, tá? Após agora que entendemos o que são as substâncias, podemos entrar no conceito de mistura, tá bom? As misturas eu posso definir para vocês que é uma junção de duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou sejam elas compostas. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, o N2, o nitrogênio, o O2, o dióxido de oxigênio, são substâncias simples, né? E CO2 composta, tá? Essas misturas, gente, elas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. As heterogêneas são aquelas em que as substâncias presentes não se misturam, tá? Formando duas ou mais fases. Temos aqui a mistura heterogênea. Por exemplo, a água e o óleo não se misturam. Então, isso é uma mistura homogênea, possuindo duas fases, que uma fase é a água, a segunda fase é o óleo. E as substâncias homogêneas, né, que são as misturas homogêneas, elas só possuem uma única fase. Podem ter mais de uma ou duas substâncias, mas que só apresentam uma fase. A água e o açúcar é um exemplo. Quando o açúcar é dissolvido em água, a gente obtém ali apenas uma mistura homogênea, né? Apenas uma fase, tá bom? Então agora nós podemos realmente definir o que são as soluções, né? Nada mais do que misturas homogêneas, como falamos anteriormente no nosso primeiro slide. Tudo tranquilo, né? Assim, mas quando nós falamos em soluções, nós chamamos o composto da mistura que está em maior quantidade de solvente e o componente que está em menor quantidade de soluto. Nós chamamos até a água de solvente universal. Bem tranquilo, né? Esses conceitos. Vamos falar agora sobre soluto. Mas o que é soluto?
Então, gente, soluto é a representação, né, da substância dissolvida. Representa a substância ali dissolvida. Ele é considerado um dispersor, né? Pode ser definido como a substância dissolvida, ou seja, a que se distribui no interior de outra substância, na forma de pequenas partículas. E um exemplo de um soluto é o sal de cozinha, o NaCl, né? Cloreto de sódio. Agora vamos falar sobre o solvente. Nós vimos anteriormente, né, nesta aula, que uma solução química ela possui soluto e solvente. Nós já vimos que o soluto ela é a representação da substância dissolvida. E agora vamos ver o que é o solvente, né? O solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto, né? De um produto final. É aquele que apresenta-se em maior quantidade na solução, solvente. Vamos ver aqui algum exemplo, que é a água, né? Nós temos duas imagens aqui, que é a representação do solvente. A água, que é considerada o solvente universal. Se eu tenho um sal e coloco na água, eu vou ter ali uma solução, que o sal ele vai ser dissolvido, tá? Mas isso é uma quantidade de sal que seja dissolvida, beleza? Uma solução homogênea com uma única fase. Perfeito! Nós já sabemos o que é solução, já sabemos o que é o soluto e já sabemos o que é um solvente, né? Mas agora nós iremos exemplificar todos em um único exemplo: solução, soluto e solvente. Não se espante, que tudo está relacionado e um completa o outro, tá bom? Tendo o sal, nós temos aqui o sal como soluto e a água como solvente, né? Então, o sal mais a água são aí o soluto e o solvente, formando assim quem? A solução, a nossa mistura de sal e água. Né? Temos uma solução aí de uma única fase, homogênea. Então, por se tratar de um composto iônico, né, que é o cloreto de sódio, na solução, ele dissocia-se e forma íons, né? A gente pode ver aqui na imagem esses íons, tá? Que por sua vez, eles são solvatados por moléculas de água. Como já temos o conhecimento da formação de solução, agora nós iremos entender as classificações dessas soluções, que são três: a insaturada, saturada e supersaturada, tá? Já sabemos que as soluções elas são classificadas em três. Na solução saturada, o soluto dissolvido e o não dissolvido estão em equilíbrio dinâmico entre si, como podemos ver na imagem. Na solução insaturada, a solução que contém uma quantidade de soluto inferior à solubilidade a uma dada temperatura. Essa é a característica da solução insaturada. E na supersaturada? Já a supersaturada é a solução que contém uma quantidade de soluto superior à solubilidade a uma dada temperatura. Ok? Já sabemos que as soluções se classificam em três: em saturada, saturada e supersaturada. Então, nós vamos agora, eu vou demonstrar para vocês em uma simulação a confecção, a construção, a formação de uma solução química, tá? Nós temos aqui uma simulação do PIAT, que é um site de simulações de matemática e ciências, que pode visualizar tipo um laboratório virtual. Então aqui nós temos
o solvente como a água, eu coloquei 1,5 litro de água, tá? E o nosso soluto será aqui o Drink Mix que eu escolhi. Eu vou começar a despejar esse soluto, né? Ele é insólido, na nossa água, formando uma solução. Por que uma solução? Porque eu adicionei aqui o soluto e o solvente. Só disse no início que um dos tópicos das aulas seria exercitar. E vamos lá. A questão fala sobre a principal característica de uma solução. Qual é ela? Ser sempre uma mistura homogênea. Nós falamos no início que solução química são misturas homogêneas, né? Vamos considerar a letra A. Letra B. Possui sempre um líquido com outra substância dissolvida? Não, né? Deixa eu marcar aqui um X. Não. Porque uma solução ela pode ser formada também por gases e sólidos, não somente por líquidos, tá? Letra C. Ser um sistema com mais de uma fase? Se uma das características é ser sempre uma mistura homogênea, ela só possui uma fase, então ser um sistema com mais de uma fase não é uma característica, né, de uma solução. Letra D. Ser homogênea ou heterogênea, dependendo das condições de pressão e temperatura. Não, a solução ela sempre será homogênea. Letra E. Ser uma substância pura em um único estado físico? Não, né? Por quê? Porque uma solução ela é uma mistura de substâncias e não uma substância pura. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Ser sempre uma mistura homogênea. Ok? E vamos ficando por aqui, tá? Eu espero sinceramente que tenha ajudado a você essa aula. Muito obrigada pela atenção, galerinha, e até a próxima.